E Paulo Guedes será convidado pelo Senado para explicar a declaração de que a derrubada do veto presidencial ao reajuste de servidores, feita pelos parlamentares da Casa, é um crime contra o país. E com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, bom dia para vocês, hein? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Paulo Guedes precisa ou não dar explicações ao Congresso? Hoje a introdução é do Tiago Anastácio. Tiago. Bom dia a todos. O ministro Paulo Guedes, ele fez observações bem a seu estilo retórico, porque ele sim tem boa retórica, ele sim tem bom conteúdo, na verdade um ótimo conteúdo intelectivo, e é muito importante que se deixe claro que o ministro Paulo Guedes estava certíssimo em suas observações. É um absurdo que enquanto ciência, enquanto educação, enquanto todo o povo brasileiro, o profissional liberal, o profissional de baixa renda, o profissional que vive do biscate, para usar a expressão nordestina, ou seja, o profissional que é informal, todos estamos lutando para ultrapassar esse grande furacão econômico e social, que é a pandemia, que os funcionários públicos, que têm estabilidade e irredutibilidade nos seus vencimentos, agora recebessem dos cofres públicos um aumento salarial. Convenhamos, trata-se de um dos mais, talvez um dos mais, ou eu poderia dizer um dos maiores descalabros que já se ouviu num momento de crise mundial, econômica, política e de saúde. Claro que não se fala de todos os funcionários públicos, mas as propostas que viriam, nós sabemos, iriam influenciar sim e no quantum de bilhões de reais funcionários públicos, em sua grande parte, que ganham muito bem perto do trabalhador brasileiro, com essas duas condições, estabilidade no emprego e irredutibilidade. Óbvio que existem funcionários públicos que ganham pouco, que ganham mal, mas uma pena que isso não foi discutido para que ficasse às claras que uma possível necessidade pudesse abarcar um aumento setorizado do funcionalismo público. Mas, como coloquei ontem, e infelizmente, há um binarismo no Brasil. Ou é tudo ou é nada, sem diálogo, que é o problema da dicotomia política que nós vivemos. Então, Paulo Guedes, nesse aspecto, estava certíssimo. Agora, dar explicações ao Congresso é prerrogativa, sim, do Congresso Nacional. Porque pouco se sabe. O Congresso Nacional, o Legislativo, é o maior poder da República. Ele tem o poder de convocar. Agora a introdução da Gisele Soares. Oi, Gisele. Bom dia. Será realmente mais um gasto de energia, um gasto de recursos, esse convite do ministro Paulo Guedes para, então, comparecer perante os senadores e reiterar aquilo que disse e, como bem disse o Tiago, hoje excepcionalmente concordando com ele, que seria realmente um absurdo que, com todos os esforços de todas as categorias, com uma gama grande da população perdendo seus empregos, perdendo seus proventos, lutando para ter uma sobrevivência, muitas pessoas tentando receber o auxílio emergencial, o governo fazendo esses esforços justamente para manter, para dilatar, então, esse prazo do auxílio emergencial, uma série de discussões, ou seja, toda a pressão em cima do ministro da Economia desde o começo da pandemia, ele que já vinha sofrendo pressão anteriormente a isso, porque não podemos nos esquecer que ele já recebeu o país numa situação econômica muito difícil, fez uma proposta ousada de trazer essa transformação, de trazer uma agenda liberal, uma agenda de privatizações, uma agenda de reformas, e aí então fomos acometidos pela pandemia e o ministro tem então mais esse desafio, um desafio mundial, e aí um desafio específico para o Brasil, para
tentar transformar e fazer aquela economia que já era uma economia frágil, para que ela consiga manter os seus sinais vitais para, então, uma possível retomada. Ele já traz boas notícias, recentemente já comentamos aqui, inclusive, números bons do CAGED, novas formas de abertura de postos de trabalho. Na iniciativa privada, houve essa possibilidade de redução de salários para, então, a tentativa de manutenção dos empregos, a concessão de uma série de benefícios, de subsídios, flexibilização de contratos, enfim, tudo para tentar manter a economia. E, então, o Senado teve essa atitude de simplesmente manter essa possibilidade de aumento de salários. E aí, o ministro da Economia, então, fez essa manifestação e disse, olha, é um absurdo que se tire dinheiro da saúde para, então, aplicar em aumentos de salários. Todos estão fazendo os seus esforços e é preciso que também os servidores públicos, neste momento, deem a sua contribuição, façam esse esforço, já que tem outros benefícios, tem o benefício da estabilidade, que eles, então, contribuam com essa possibilidade de ficarem sem aumentos salariais, para que, então, todo o país possa tentar sair dessa crise e retomar a economia. Não vejo a menor necessidade do atendimento desse convite e estou até curiosa para saber o que o ministro vai dizer aos senadores ao dar essa explicação, porque realmente o que ele disse já está muito claro de qual é a sua posição, a sua opinião. Gisele, nós precisamos lembrar de uma coisa. O ministro Paulo Guedes, ele está muito provavelmente sofrendo os maiores reveses possíveis, principalmente dentro da agenda. E a agenda que nós sabemos, a agenda do ministro Paulo Guedes, que calcou e que elevou o presidente Jair Bolsonaro à eleição. Acho que fica extremo de dúvidas isso. Então o povo brasileiro, por 57 milhões de pessoas, decidiu que queria, ao menos, tentar a imposição de uma economia liberal com uma redução e um enxugamento dos gastos públicos. Porque, de fato, os gastos públicos brasileiros beiram a pornografia. Nós estamos falando de mais de 50% do arrecadado indo para o Estado. Ou seja, o prestador de serviços fica com mais dinheiro e fica com menos possibilidade de prestar os serviços que são fundamentais à República. Agora, o ministro Paulo Guedes hoje está refém. E ele está refém do quê? Da política de aproximação com o Centrão. Isso é diferente do diálogo que é necessário no mundo político. Mas nós sabemos que o Centrão, e aí eu me lembro da frase de Salim Matar, falando que o establishment político não quer as reformas, não quer as privatizações, nós estamos falando do quê? De alguns espaços de manobra política, de cargos a serem oferecidos, e nós sabemos para quem vão esses cargos. Esses cargos são os objetos de desejo do Centrão. Me parece que essa chamada de Guedes ao Senado da República, também dominado pelo Centrão, nada mais é do que uma forma de constranger o ministro Paulo Guedes. Um constrangimento político ilegítimo, porque, como coloquei nas minhas primeiras palavras, o Congresso Nacional tem o poder de chamar alguém para explicar. O Executivo e o Judiciário não. O Congresso é a casa, de fato, do povo, embora tenha todos os problemas. Mas isso me parece mais um ato de minar o ministro Paulo Guedes. Porque nós estamos, e aí me parece muito evidente, numa guinada de populismo, principalmente nesse confronto aberto entre Marinho e Paulo Guedes. Marinho quer gastar, 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 pensando na eleição de 2022. E isso já é claro, isso já foi dito à imprensa. Agora, Paulo Guedes, com a sua reforma e o seu projeto de país econômico, sofre esses ataques. Por quê? Estamos na velha política. Gisele, você concorda que Paulo Guedes já não tem mais a mesma força que tinha no início do mandato e esse convite para ir ao Senado se explicar pode ser uma demonstração disso? Ele já não é mais o posto Ipiranga, como o presidente dizia? Eu concordo que há, sim, essa tentativa de desgaste constante e não só no Congresso Nacional, mas também pela utilização em abundância, em excesso, em abuso do Poder Judiciário também a todo momento para fazer questionamentos absolutamente inúteis, absolutamente inócuos e ações judiciais que, inclusive, eu discordo que não reúnem nem os aspectos processuais para que sejam processadas, mas é uma tentativa de desgaste da política.
política. Ele é realmente o ministro mais importante, é o ministro que tem pressão. E neste momento, e nunca houve esse diálogo e essa aproximação com o ministro Marinho, e é um momento em que, então, os dois disputam forças. É preciso que o presidente, ele dê esse apoio, porque a agenda liberal realmente, Tiago, eu concordo com você, foi a agenda liberal uma das bandeiras mais importantes a eleger o governo federal. E ele precisa ainda estar atrelado a essa bandeira. Então, de novo, e você bem disse, o Congresso Nacional tem o poder. Então, o Congresso Nacional precisa começar a atender os interesses da população. Se a população votou e escolheu uma agenda liberal e quer uma mudança e quer o combate à corrupção, cabe ao Congresso atender a esses anseios e promover as votações e pautar todos aqueles projetos de lei nesse sentido. Então, o que o Congresso precisa fazer é mostrar produtividade, pautar as reformas que são necessárias e apoiar essa agenda liberal e apoiar o governo. O que, infelizmente, nós não temos visto e, infelizmente, acho que não vamos ver nos próximos meses, porque vejo os presidentes da Câmara e do Senado muito mais preocupados com as respectivas reeleições em fevereiro do ano que vem nas respectivas presidências do que preocupados em atender essa agenda liberal e todas as demais agendas que são de interesse de toda a população. Então, a minha preocupação é que o ministro não veja o sentido, quer dizer, ele vai lá, vai perder tempo, vai tomar o tempo dos senadores que poderiam estar votando outras questões que são de interesse de toda a população e ele vai lá para dizer o óbvio, que é reiterar aquilo que disse e que realmente o Senado andou muito mal e votou muito mal. Agora, Tiago, nesse estica e puxa da corda aí entre o Centrão e o Paulo Guedes, o Centrão está levando vantagem? O Centrão sempre vai levar vantagem, Rafael, por uma razão. Paulo Guedes é um ministro, você pode criticá-lo, você pode, como eu tenho críticas à ideia liberal dele, embora ache talvez a mais perfeita das soluções ao mundo, um Estado menor, etc, etc. Porque vamos lembrar de uma coisa, quem luta todo dia contra o Estado sou eu aqui, o advogado criminalista. Né? O Estado é um problema de corrupção, de desvios, de más condutas. A história do Estado é uma história de putrefação em si mesma. Agora, num país com tantas desigualdades, com uma casta empresarial tão corrupta, porque vamos nos lembrar, o que a Lava Jato demonstrou não é o que o poder público faz, mas também o que o poder público faz junto com o empresariado. Né? Essa liberação rápida, urgente, um enxugamento de Estado já seria um problema. Agora, vamos imaginar, perdão, um jogo de luzes. Nós estamos tentando trazer aqui, e um debate tem essa função, que tudo venha no país à luz. O Centrão é o fosso. O Centrão é a alma de todos os problemas brasileiros. Foi um problema para a FHC, foi um problema para o PT e vai ser e já está sendo um problema para Jair Bolsonaro, porque o Centrão quer poder. E poder político é feito onde e como? A partir de cargos. Cargos aonde? Em estatais. Você vai privatizar as estatais? Se você vai precisar manipular os cargos para satisfação política? E aí eu discordo piamente da Gisele. Não é Maia e Alcolumbre. Não que os dois sejam a fina flor da política e do intelecto brasileiro. Embora o Rodrigo Maia seja, muito mais em comparação com Alcolumbre, um político muito astuto, como já fora Michel Temer. Agora, isso não é um elogio, estou chamando de astuto. São coisas diferentes. Agora, vejamos só que a aproximação não é entre Alcolumbre e Maia, é Bolsonaro fazendo o recorte. É Bolsonaro que está usando o Centrão, inclusive, me parece, para fritar Guedes, porque foi picado pelo fetiche da reeleição, que é um problema costumeiro e precisamos falar de reforma política urgentemente no Brasil. Precisamos falar de todas as reformas urgentemente, né, Tiago? Eu acho todas. Mas a política, Gisele, é muito importante. Sem dúvida. Porque o que fez as pessoas irem para a rua, vamos nos lembrar, era a reforma política. Não era a tributária, não era a questão da corrupção. A corrupção era de proselitismo político. Era para chamar o outro lado de ladrão. Né? A reforma política é o que todo brasileiro olhou e falou, assim não dá mais. Só que não se fala mais disso. Então, veja só, pandemia, sem ministro da Saúde. Ou
perdemos 2. Vou aceitar a questão do Pazuello para que hoje a gente não entre de novo nesse assunto. Vamos combater a corrupção. Moro saiu atacando o governo. Agora Paulo Guedes sendo frito. O Centrão chamando ele ao Senado. Centrão que se aproxima de Bolsonaro. Ou seja, nós sabemos o que está acontecendo. E aí não é um problema judicial. O judiciário pouco se meteu na questão econômica. Na verdade, nem foi instado a fazê-lo. O problema é político. Jair Bolsonaro está brincando com as sombras. Não que ele seja um homem de luz. Me parece muito mais um sujeito das trevas. Sempre gostou disso. Mas, isso é claro, Paulo Guedes está para sair. Pode não ser agora, pode não ser daqui 2 meses. Mas a relação já está indo para o buraco, a lua de mel acabou. Gisele, o presidente Jair Bolsonaro, quando deputado, era um crítico de programas assistencialistas e agora pede ao ministro Paulo Guedes que aumente o valor de um programa assistencialista que ele quer lançar. Ele reformulou o programa Minha Casa Minha Vida com juros mais baixos, especialmente para atender o Norte e o Nordeste. E o Thiago falava no envolvimento dele com o Centrão. O presidente Jair Bolsonaro abriu mão do que ele havia prometido na campanha eleitoral em nome da governabilidade ou então da reeleição, como disse o Thiago? Não abriu mão, acho que aí vou ter que concordar com o Rodrigo Maia excepcionalmente, ele está amadurecendo, foi o que ele disse hoje de manhã nesse encontro que eles tiveram fora da agenda. Então, ele está nessa tentativa de realmente melhorar, de entender exatamente como executar bem, como exercer bem essa função de executivo federal. Acho que os programas que estão sendo trazidos são um aprimoramento de bons programas que já vinham sendo desenvolvidos, o que é importante, e não há só um pedido do presidente para que se aumente o valor, há também a inclusão de 6 a 8 milhões de pessoas que hoje não são beneficiadas, porque hoje são 14 milhões de pessoas beneficiadas com mais ou menos R$190 no Bolsa Família, e há essa proposta, então, de aumento desse valor para até R$300 e também da inclusão de parte desses invisíveis que foram descobertos na pandemia. Então, é importante, sim, que os programas sociais sejam executados, eles são absolutamente necessários para um país tão grande e tão desigual como o nosso, que tende, infelizmente, talvez a ficar até mais desigual depois dessa pandemia, por conta de todos esses colapsos na economia que o ministro Paulo Guedes vem tentando acertar. Ele já mandou uma mensagem para o presidente muito clara de que o dinheiro ou o montante que temos é um montante limitado. Então, se formos destinar mais dinheiro para um setor, teremos necessariamente que tirar esses benefícios ou esse dinheiro de um outro setor. E ele já disse, inclusive, que então, para conseguir aumentar esse valor e incluir mais essa parcela de pessoas nesse novo programa, nós teremos que, então, fazer um reajuste. Aí ele falou em tirar as deduções do imposto de renda das pessoas físicas, porque isso traria, então, um volume de dinheiro possível para o aumento desse programa assistencialista. É natural que haja essa indicação de que o governo agora, com a melhora da popularidade, está se aproximando do populismo, mas é preciso que o governo não perca a importância de cuidar das pessoas, de realmente aprimorar e melhorar esses programas para tentar promover essa rampa, essa escalada que o próprio ministro Paulo Guedes fala, de possibilitar que as pessoas progridam e melhorem. Agora, Thiago, por 1 ano e meio o governo Bolsonaro foi acusado de não fazer política, de não se aproximar dos partidos, de não conversar com o Congresso. E o Congresso que nós temos é esse aí. O Congresso é o Centrão. Quem colocou esse Congresso lá foi a população. Então, o presidente tem de conversar com o Congresso que foi colocado lá nas últimas eleições. E aí, como é que fica? Então, veja a diferença. Eu estou dando dinheiro para a Gisele aqui? Não, eu estou dialogando. Convencer alguém é muito diferente de comprar apoio político de alguém, que sempre foi a base de crítica principalmente dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Eu fiquei até num momento aqui meio complicado, pensei, nossa, baixou o Ciro Gomes na Gisele, os programas sociais, tal, com os quais eu concordo. Sempre concordei, um país miserável, com tanta desigualdade sociais. É claro que era uma fantasia, uma mentira política, toda a narrativa dessa pseudo-direita, porque convenhamos, direita no Brasil é algo raríssimo. O que nós temos, e a esquerda também me parece cada vez mais rara, né? O que nós temos
São ignorantes de ambos os lados, achincalhando o adversário e não trazendo para o diálogo. O Brasil vive de uma miséria política e intelectual há muitos anos. Há muitos anos. Né? Então, todas as críticas que o presidente Jair Bolsonaro fazia para ser eleito e satisfazer a multidão, não que ele satisfizesse, porque ele estava acamado, ele tinha sofrido um atentado contra a própria vida, mas pegamos a história de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, é uma história do quê? De ataque a tudo isso, de tudo isso que ele está fazendo. Por quê? Foi picado pelo poder, olha que delícia. Não deem dinheiro ao homem, deem poder ao homem que ele vai se revelar. E se revela hipócrita na maior parte das vezes, não apenas o presidente Jair Bolsonaro, mas muitos políticos. Agora, vejamos uma coisa. Uma coisa é conversar e fazer convencer que a política do governo federal, da União, do Executivo, é melhor do que a proposta do Congresso. Essa foi a intenção de todos os governantes ao longo do tempo, mas caíram na tentação da facilidade. E essa tentação da facilidade, com a questão dos cargos ao centrão, a esses partidos em que você coloca o nome de qualquer um deles, de qualquer um dos líderes, no Google, você vai ver corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Todos eles, todas essas pessoas é que fazem luta, fazem força, fazem uma muralha contra a economia proposta por Guedes. E aí, Bolsonaro, que quer não o diálogo, ele quer o quê? Essa ida para o populismo, que é sempre ruim nos países da América Latina. É isso que nos levará a uma nova desgraça, dentro de um ciclismo ridículo da política brasileira. Nós vamos agora para os argumentos finais do grande debate desta manhã, começando com a Gisele Soares. Gisele, 1 minuto. Antes de 2018, tínhamos um país com uma economia em colapso, um país num lamaçal de corrupção. Houve a eleição e nessa eleição renovou-se a esperança de que o país iria efetivamente apoiar todas as forças-tarefas, todas as medidas de combate à corrupção, que o país adotaria uma agenda liberal diferente das agendas econômicas anteriores e que com isso daria um salto, um progresso. O governo federal reduziu de mais de 30 ministérios para pouco mais de 20 ministérios, trouxe muitos ministros que sequer têm filiação partidária, ou seja, trouxe um corpo técnico. Este corpo técnico comprometido trouxe secretários, trouxeram suas equipes e tem trabalhado junto com os servidores de carreira que já ocupavam esses espaços públicos para, então, ajudarem a dar esse salto, esse progresso. O Brasil não pode perder de vista e o governo federal não pode perder de vista essas duas bandeiras que são tão importantes. E todo o progresso que já fizemos até aqui, nós não podemos retroceder. Precisamos seguir adiante com coragem, com dignidade e com honestidade. Que o ministro Paulo Guedes, então, consiga vencer mais este convite para se explicar e continuar com a sua agenda liberal para tirar o país dessa situação econômica e que a gente possa efetivamente comemorar um fim de ano com um enfrentamento da pandemia melhor, com manutenção dos sinais vitais e 2021 que venham mais progressos e mais agenda liberal. 1 minuto para você, Tiago. Obrigado, Rafael. Obrigado, Obrigada. Gisele. O problema do Brasil é a hipocrisia, sempre foi. Uma coisa é ter-se um projeto político, um projeto de Estado que bata, que lute contra os inimigos de projetos bons afeitos à miséria, afeitos à desigualdade social, afeitos às pessoas que não têm saneamento, às pessoas que não têm alimentos todos os dias. Vamos nos lembrar de algo que todos sabemos? Nas periferias das grandes cidades e também no interior do Brasil, a grande parte das crianças vão para a escola não para estudar, para comer. Se eu estabeleço esse projeto e me torno um político, não se preocupem, não me tornarei jamais. Me torno um político com esse projeto e eu tenho vitórias e consigo implementá-los, eu fui um bom político. Se a minha história é de ataque a esse tipo de programa, se a minha história é de menosprezo e de menoscabo a quem pensa assim, e do dia para... eu me elejo atacando isso, eu me elejo com outro projeto econômico-social de país, mas do dia para a noite, eu que já traí
das minhas 3 principais bandeiras, 2, eu começo a trair também essa bandeira, eu me torno o quê? Quando eu que atacava o Bolsa Família, agora eu quero o incremento do Bolsa Família. Eu que quando atacava o Nordeste, vamos nos lembrar que os eleitores de Bolsonaro dividiram o país colocando o Nordeste de vermelho. Não nos esqueçamos disso. Agora eu tenho preocupações com o Nordeste exatamente porque sei que a população miserável, que vive com sede, que vive com fome, que vive sem acesso à educação, precisa sobreviver. E 300, 400 reais, eu me torno um salvador da pátria. Esse é o grande problema do Brasil. Nós aplaudimos o quê? O antigo. Dizendo que era novo, sabendo que era antigo. Mas por quê? Já tínhamos inimigos selecionados. E assim, Rafael, é ladeira abaixo. Eu agradeço ao Tiago Anastácio, a Gisele Soares e lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.